Boa, pessoal, tudo bem? Acabei de chegar aqui da Europa, tô numa pracinha aqui do lado de casa, tava contemplando a manhã, lendo um pouco da Bíblia e decidi fazer um vídeo, falar um pouco dessa minha experiência sobre essa viagem. Cara, 7 anos atrás eu era barman e aí eu conheci a Carol e tal e a gente decidiu que ia para Portugal. E para viver uma vida lá, e tipo, imigrante, você vai, arruma um contrato de trabalho, né, e começa a trabalhar e aí eles começam a te dar direitos lá no país pra você morar, etc. E a gente foi, como 7 anos atrás, foi o início da pandemia, né? E aí a gente chegou uma semana antes do bagulho estourar. A gente tava aqui no Brasil e já tava se ouvindo falar do que tava acontecendo na China e etc. Mas ninguém tinha noção do que ia acontecer, né? E aí a gente foi mesmo assim. E aí chegou lá, a gente conseguiu, em Portugal, né? Aí a gente conseguiu tudo que a gente precisava para começar a trabalhar lá, os documentos e tal, para dar entrada na cidadania, né? No direito de morar lá, pelo menos durante um ano, porque aí você tinha que ficar renovando aquilo. Então, explicando tudo isso também, para explicar como é trabalhoso, né? Você às vezes está numa realidade aqui, tipo, eu era barman aqui, eu tinha uma esperança de sair daqui e trabalhar da mesma forma como um barman e tal, só que tem uma qualidade de vida melhor, entendeu? Então, quando você está nesse processo, ele é trabalhoso esse processo, entendeu? E tinha muito imigrante lá. Para tirar o documento, a gente ficou horas numa fila imensa para tirar aquele documento. Enfim, mó vida de cão também, entendeu? Só que, claro, depois com o tempo as coisas vão se ajeitando e eu acho sim que você tem uma qualidade de vida melhor lá fora. Só que não é assim um paraíso também. Você também não vai juntar um super dinheiro, pelo menos não na Europa. Até onde eu sei, nos Estados Unidos também você ganha bem, mas o custo de vida também é alto, né? Mas não entrando nessas considerações, 7 anos atrás a gente foi para lá, deu a pandemia, então a gente não conseguia fazer mais nada. Não deu mais para trabalhar, para ganhar dinheiro lá. Então eu tava com pouco dinheiro do Brasil, mais um auxílio emergência que eu consegui, porque eu era pobre mesmo, então eu consegui lá comprovar, peguei o auxílio emergência, R$ 600, que na época, como o euro tava disparado, isso aí dava menos de 100 euros, 600 reais. Então não dava para fazer muita coisa, cara. Então foi um período muito difícil e aí eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro online. E aí encontrei o dropshipping. Antes disso eu até tentei outras coisas, mas o dropshipping foi onde eu consegui ter os primeiros resultados. Eu não precisava mostrar meu rosto. E aí nisso eu comecei a ter os meus primeiros resultados lá com as lojas. E a gente saiu lá de Portugal. Saiu muito mal, né? Tava devendo dinheiro, então os primeiros resultados ali da loja nem só foi para cobrir essas dívidas. Então passei uns anos muito difíceis, muito hard, né? Daí a gente teve a decisão, a partir dali, que a gente nunca mais ia voltar para um lugar assim como um imigrante, sabe? Vivendo desse tipo de jeito, pô, você ter que ir lá, trabalhar pra caralho, arrumar um contrato, ser tratado igual um cachorro. Muitas vezes é assim a realidade. Eu tava até vendo um vídeo de um cara falando sobre a realidade do imigrante e tal. E aí lembrando disso, pensei, pô, realmente é foda. E aí a gente teve esse pensamento de nunca mais ter que voltar dessa forma. E então fazer virar a parada online ali, né? As lojas e tal. E não foi um processo tão rápido e linear assim, não foi uma coisa tão nossa, que eu comecei a fazer e comecei a ganhar dinheiro pra caramba. Não foi essa a verdade, mas a gente nunca desistiu, então a gente tinha altos e baixos também, né? Mas sempre melhor do que eu estar trabalhando pros outros, cara. Pelo menos eu conseguia me manter. Em alguns momentos a gente teve que pegar dinheiro de algum lugar, emprestado de alguém, de um banco, etc. Mas, cara, foi melhor do que eu estar trabalhando igual um barman e tal. Principalmente aqui no Brasil e tal. Muitas vezes você não tem uma perspectiva de futuro, sabe? Pelo menos eu naquela época não tinha isso. Talvez eu ia demorar muito tempo para eu também ter maturidade para entender, sabe, das coisas e conseguir ter resultado mesmo nessa área, sabe?
porque eu vejo muita gente aí que trabalha 20, 30 anos como barman e tá na mesma, não evolui muito. Hoje eu sou o dono do meu negócio, eu tenho várias lojas online, também estou investindo agora na criação de conteúdo, onde eu posso também monetizar conhecimento. Então, pô, só vou evoluindo, sabe? Então eu acho que tem muito valor nisso, de você começar uma coisa e você não precisa dar win, você não precisa ir com tudo, você pode conciliar o seu tempo. E se você já está como imigrante em algum lugar, ou se você está pretendendo fazer isso, continua do teu trampo, mas vai investindo também numa coisa online. Porque aí pelo menos ou você sai do país já com uma coisa online bem definida, e tem vários países aí aceitando visto de nômade digital, ou você, como imigrante aí, com o tempo começa a fazer mais dinheiro online do que com o seu trabalho, e também pode trocar, né? Enfim, parar de trabalhar igual um cavalo, ou pelo menos trabalhar muito menos. Bom, é mais ou menos isso aí. Então encontrei no mercado digital essa brecha de não precisar depender de uma outra instituição, de eu poder ter o meu tempo livre, poder trabalhar onde eu quiser, poder fazer essa minha agenda, né? Ganhar dinheiro em qualquer lugar. Eu voltei para a Europa esse último mês, fiquei quase 3 semanas lá, foi incrível. Eu voltei para gastar dinheiro, sem me preocupar, curtindo. Estou aqui de volta no Brasil, também estou morando num ótimo lugar aqui, tenho segurança, que Florianópolis é a melhor cidade, mais segura do Brasil, por exemplo. Então, bem satisfeito, não imigraria de novo dessa forma. Quem sabe no futuro aí eu posso ter uma casa em algum outro país. Eu vejo muitos empresários de sucesso fazendo isso. E quando você quer, quando você mentaliza, quando você deseja isso e joga para Deus, as coisas acontecem. Então é isso. Daqui a pouco eu posso ir para fora, ficar uma temporada, depois volto para cá sem problema. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Segue o canal aí, fortalece. Se precisar saber mais sobre como ganhar dinheiro online, fazer uma loja, dropshipping, etc., tem treinamento aí na descrição. E valeu!